Olá, sejam muito bem-vindos ao debate entre os candidatos ao Conselho Deliberativo da Petros. Eu sou a Aline Malafaia e vou mediar este debate. Estamos promovendo esse debate para tornar o processo eleitoral ainda mais transparente e democrático, levando a você, participante ativo e assistido, o máximo de informação para ajudar na sua decisão. É importante lembrar que a votação, que será pelo nosso aplicativo, pelo portal Petros ou pelo telefone, acontece entre os dias 25 de setembro e 9 de outubro. Se informe, converse com seus colegas e vote. Sua participação é fundamental para o futuro da Petros. Participam deste debate Carlos Alberto Siqueira Gomes e Sandra Cristina Valbon Ladeira, da dupla 61. Tereza da Silva Soares e Linaldo Coy de Barros, da dupla 62. Fernanda Viana Gurjão e Diego Barreiros Dutra Sampaio, da dupla 63. Josumar do Amaral e George Torres Barbosa, da dupla 64. Radiovaldo Costa Santos e Getúlio Francisco da Cruz, da dupla 65. Vinícius Camargo Pereira da Costa e Rafael de Paula Prado Alvarelli, da dupla 66. Sérgio Salgado e Oscar Ângelo Escotá, da dupla 67. E Leonardo Gastão de Seixas Conduru e Leonardo Luiz de Freitas, da dupla 68. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro, tanto o candidato titular como o suplente vão se apresentar, com tempo de 1 minuto e meio para cada dupla. Os demais blocos contarão apenas com os titulares, mas caso algum candidato titular enfrente problemas técnicos que impossibilitem sua participação, seu suplente será chamado para representar a dupla. No segundo bloco, os candidatos titulares responderão a 2 perguntas escolhidas pelos participantes, com 1 minuto para cada resposta. E no terceiro, farão perguntas entre si, com 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Cada candidato só poderá fazer uma pergunta e dar uma resposta. O quarto e último bloco é dedicado às considerações finais, com 1 minuto para cada dupla. Caso um candidato se sinta alvo de ofensa pessoal ou de calúnia, poderá pedir direito de resposta. O pedido deverá ser feito pelo chat e será analisado pelos membros da comissão eleitoral no intervalo entre os blocos. Se for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa no início do bloco seguinte. Vamos dar início ao primeiro bloco com a apresentação dos candidatos de cada dupla. O titular, ao terminar, passa a palavra a seu suplente. Cada dupla terá um tempo total de 1 minuto e meio. Antes do debate, fizemos um sorteio diante dos candidatos para definir a ordem das duplas. Seguindo esse sorteio, começamos as apresentações com o sorteado senhor Leonardo Gastão de Seixas Conduru, da dupla 68. Candidato e suplente, por favor, podem se apresentar. Vocês têm 1 minuto e meio. Meu nome é Leonardo Conduru, eu sou economista e tenho longa tradição na área financeira da BR Distribuidora, atual Vibra Energia. Eu trabalhei desde fluxo de caixa da área de tesouraria, passando por planejamento, passando por financiamento corporativos e grandes projetos. E nessa altura da minha vida profissional, eu pude realizar lá grande trabalho e também fazer muitos artigos que fizeram muito sucesso na empresa. O meu objetivo aqui é tentar participar de uma guinada na minha vida profissional ao assumir um cargo de conselheiro deliberativo da Petros para tentar colaborar não só com a Petros para o resgate de sua dignidade, como também para o resgate da dignidade de nós, participantes da Petros, que viemos sofrendo há longo tempo. Bom, eu encerrei meu tempo, né? Está faltando 3 segundos. Ô, Léo, pode entrar aí, por favor, meu amigo. Perfeito, então vamos ouvir agora o suplente da dupla, o senhor Leonardo Luiz de Freitas. O senhor tem 30 segundos, senhor Leonardo. Componho aí a chapa 68, juntamente com o colega Conduru. Na formação em ciências da economia, ciências de direito,
fui empregado da Petrobras por mais de 34 anos, 35 exatamente. Já fui candidato ao Conselho Deliberativo em outra oportunidade e no atual momento de vida vem exercendo atividade sindical. Obrigada, candidato. Vamos agora para o senhor Josumar do Amaral, que é da dupla 64. Senhor Josumar, como o senhor vai falar sozinho, o senhor tem 1 minuto e meio ao todo. Colegas, boa tarde. O grande objetivo da nossa dupla 64 é criar condições sustentáveis para evitar novos equacionamentos e reverter os atuais. Agiremos com ética, competência e total dedicação, sempre alinhados aos legítimos interesses dos assistidos e ativos de todos os planos, com um compromisso de renúncia caso nosso desempenho fique aquém do possível. Daremos ênfase à gestão dos investimentos, gestão do custeio, recuperação de recursos e gestão administrativa. Eu, Josumar, sou administrador formado na UFRJ em 78, com especialização em finanças, planejamento, gestão de processos e análise de sistemas. Atuei em 2 grandes empresas privadas por 15 anos até ingressar na Petrobras em 89, onde exerci diversas funções gerenciais até me aposentar. Na área corporativa, fui coordenador, consultor e gerente, até ser convidado pela Diretoria de Gás e Energia em 2005, onde fui gerente nas áreas de planejamento e de participações, conselheiro em coligadas, diretor da Gasmig e da Goiás Gás, onde me aposentei em 2016. O George, meu colega, é advogado, formado em Direito na UERJ em 88. Ingressou na Petrobras em 90. Atuou na Reman, no Sejur e na Transpetro. Convidado pela Diretoria de Gás e Energia, foi gerente na área de participações, presidente do Conselho de Administração da Termo Macaé, conselheiro da UEG Araucária e da Termo Gaúcha, e diretor financeiro da Baixada Santista. Candidato, seu tempo acabou. Muito obrigada. Agora é a vez da dupla 63, formada pela titular, senhora Fernanda Viana Gurjão, e pelo suplente, senhor Diego Barreiros Dutra Sampaio. Vocês têm 1 minuto e meio. Olá, eu sou Fernanda Gurjão, eu tenho 36 anos e eu formo a chapa 63 com Diego Dutra, que é meu suplente, meu amigo há quase 20 anos. Eu e Diego fomos bolsistas tanto na graduação quanto no mestrado de administração da Fundação Getúlio Vargas e nós temos quase 12 anos de Petrobras, no qual a gente também atuou em subsidiárias. Eu tenho mais de uma década dedicada à atividade de auditoria interna e nesse período eu obtive 2 certificações internacionais, a CIA de auditoria e o CRMA, que é de governança e gestão de risco. E hoje eu atuo como titular de auditoria da subsidiária PBLog, que também é patrocinadora da Petros. A nossa chapa é uma chapa independente e é focada e preocupada no longo prazo. A gente acredita e quer uma gestão técnica pautada na governança, nos controles, na integridade e na transparência para blindar a Petros dos riscos de má gestão e da interferência política. Obrigada. Obrigada, candidata. Vamos agora ao suplente, senhor Diego Barreiros Dutra Sampaio. Boa tarde a todos, eu sou o Diego, eu sou administrador, tenho 12 anos de sistema Petrobras, já trabalhei em áreas corporativas e de negócio, também na Transpetro, sempre atuei com atividades ligadas à governança, controles e suporte à decisão. Atualmente eu estou na diretoria de comercialização e logística da Petrobras, também sou conselheiro fiscal em subsidiária, já fui também membro de comitê de auditoria e estou aqui junto com a minha companheira Fernanda nessa candidatura independente. Obrigado a todos. Muito obrigada, candidato. E seguindo a ordem do sorteio, é a vez do senhor Radiovaldo Costa dos Santos, da dupla 65. Como o senhor Radiovaldo vai falar sozinho, ele tem ao todo 1 minuto e meio. Por favor, candidato. Olá, eu sou Radiovaldo Costa, aposentado da Petrobras em 2021, sou repactuado e Petrosum. E entrei na Petrobras em 1986, na antiga RPBA, lá na Bahia, como técnico de operações, saí como técnico de operações sênior, sou dirigente sindical dos Sindicatos Petroleiros da Bahia, atualmente em exercício, já fui também dirigente sindical da Federação Única dos Petroleiros, e o meu companheiro de chapa é o companheiro Getúlio Cruz, aposentado da Refinaria Landulfo Alves, ele é não repactuado, também dirigente da Federação de Clubes, dirigente do CEP Salvador, dirigente da Associação de Aposentados da Bahia, ASTAP, e que juntos estamos colocando o nosso nome à disposição da categoria petroleira para lhe representar no Conselho
Deliberativo da Petros. Nós temos o apoio da FUP, da FNP e de demais entidades representativas da categoria petroleira de todo o Brasil, e o nosso objetivo é garantir uma representação forte, comprometida com a discussão intensa que o Conselho Deliberativo tem que ter, se juntando a isso a outros conselheiros eleitos que tenham, de fato, também esse compromisso na perspectiva de garantir a solução de problemas que acontecem há muito tempo na nossa fundação e, com isso, garantir tranquilidade para você, participante e assistido. Muito obrigada, candidato. Passamos agora para a dupla número 67, com o sorteado titular, senhor Sérgio Salgado, e o candidato suplente, senhor Oscar Ângelo Escotar. Vocês têm ao todo 1 minuto e meio. Boa tarde a todos. Sérgio Salgado, pré-70, 25 anos na RTVC, área administrativa. Aposentado, ex-diretor do Sindipetro LP, do GDPAP, atual vice do INCP e coordenador do Grupo em Defesa da Petro, GDP. Suplente eleito no CF 2007-2011, envolvido nas questões Petros até hoje. Em 2011, alertado pelo Domingos Sabois, diretor da Petros, divergindo a culpa das ações Itaúsa. Passei a enxergar e denunciar aos órgãos fiscalizadores os investimentos irregulares ou prejudiciais ao PPSP, que, além da falta de retorno, causam prejuízos a outros planos. Sou autor individual ou em conjunto de denúncias e ações. Busca de aporte no acordo de níveis mais de 5 bilhões e uma ação de suspensão da retirada do inciso 8º do artigo 48. São argumentos que devem ser usados pelas entidades do grupo de trabalho. Oscar, por favor. Perfeito. Vamos ouvir agora o seu suplente, senhor Oscar Ângelo Escotar. Eu sou Oscar Ângelo Escotar, de Porto Alegre, 36 anos de Petrobras, admitido na Repap em 79, sou NR e aposentei em 2012. Atuei nas áreas de manutenção e engenharia, com planejamento, licitações e fiscalização de contratos, e fui conselheiro suplente eleito no Conselho Fiscal em 2009. Sou associado e diretor financeiro da Associação do Rio Grande do Sul de Aposentados, a PSRS, membro e coordenador regional dos grupos Nosso Futuro. Candidato, o seu tempo acabou. Seguimos agora com o sorteado senhor Vinícius Camargo Pereira da Costa, da dupla 66. E como ele vai falar sozinho, ele tem ao todo 1 minuto e meio. Candidato. Olá, participantes da Petros. Eu sou o Vinícius Camargo, pai de Pérola, com 3 anos, tenho 48 anos, mais de 20 anos de Petrobras, sou administrador de empresas, formado pela Universidade de Brasília, pós-graduado em gestão pela Fundação Dom Cabral, em gerenciamento de projetos pela FIA-USP, né? Fiz os cursos promovidos pela EPET relativos à gestão da Petros, né? E venho acompanhando esse tema como trabalhador que fui do próprio RH corporativo, né? E depois no Sindipetro RJ também pela FNP, pelas tarefas que assumi a partir de ser diretor, né? E tarefas mais ligadas a Petros e a AMS. Meu suplente é o Rafael Prado, presidente do Sindipetro RJ, que é advogado e administrador e técnico de operação na Petrobras. Nossos mandatos, né, no sindicato já estão buscando soluções aos equacionamentos no GT Petros, Petrobras e entidades. Um potencial mandato no Conselho Deliberativo seguirá para consolidar uma solução do GT aos PEDs, né, por dentro da governança da Petros. Por isso, construímos a mais ampla unidade entre organizações de trabalhadores para sustentar e fiscalizar nossos mandatos. Peço voto na chapa 51 e 66 para o Conselho Deliberativo. Obrigada, candidato. Agora é a vez da sorteada senhora Tereza da Silva Soares e do suplente, senhor Linaldo Coy de Barros, da dupla 62. Muito boa tarde, eleitoras, muito boa tarde, eleitores, boa tarde, candidatos. Eu sou Tereza Soares, eu tenho 64 anos, 4 filhos, e eu estou agora aqui formando a dupla com o Linaldo Coy, a dupla 62. Fiquei 32 anos na Petrobras, trabalhei em várias áreas operacionais do Brasil inteiro, eu sou administradora, trabalhei nas áreas de planejamento e gestão, organização, auditoria de processos. Em 2019, vocês me elegeram, né, suplente aí no Conselho Fiscal, e agora eu estou aqui como titular, pedindo a vocês aí de novo a confiança para votar
na nossa chapa 62. Afinal de contas, o dinheiro é nosso. É isso que a gente está falando aqui. Eu me aposentei e tomei um susto quando me aposentei. Cadê meu dinheiro? Cadê o nosso dinheiro? O dinheiro é nosso. Então, é com esse mote aí que nós estamos fazendo a campanha para que a gente possa atuar nos equacionamentos. Muito obrigada. Obrigada, candidato. Vamos ouvir agora o suplente, o senhor Linaldo Coy de Barros. Boa tarde a todos, eu sou o Linaldo Coy, candidato suplente do CD com a Tereza. Sou advogado, contador, com a vida laboral de 37 anos na Petrobras, nas áreas de contabilidade, finanças e tributação, atual presidente do Conselho Fiscal da Petros, certificado pela ICSS e junto ao colegiado com dever fiduciário, respeito às normas legais, à ética, à integridade, à transparência, além do monitoramento na recuperação dos recursos. Muito obrigada, candidato. Para encerrar o bloco de apresentações, vamos agora para os sorteados. O titular, senhor Carlos Alberto Siqueira Gomes, e a suplente, senhora Sandra Cristina Valbon Ladeira, da dupla 61. Vocês têm 1 minuto e meio. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Carlos Alberto Siqueira Gomes, sou contador, de formação, trabalhei na Petrobras durante 34 anos, sou mestre em Economia e Finanças, tenho MBA executivo pela UFRJ, pela COPEAD, e nosso objetivo aqui é, de fato, trabalhar para uma gestão eficiente dos nossos recursos, principalmente envolvendo aí essa questão dos déficits e do equacionamento. Somos uma dupla independente que busca transparência e vamos trabalhar tecnicamente para que tudo dentro da governança e da boa prática possa ser apurado, ajustado, tratado e, se possível, recuperado recursos que no passado foram onerados por conta de má gestão ou de má aplicação financeira. Então, pedimos o voto de vocês e passo. Candidato, seu tempo acabou. Vamos ouvir agora a suplente, senhora Sandra Cristina, por favor. Boa tarde a todos, os colegas assistidos e assistidos do Petros. Eu sou Sandra Valbon, suplente no chapa 61. Eu sou bacharel e mestre em Ciências Contábeis e tenho mais de 40 anos de experiência como gestora e coordenadora das áreas contábil, tributária, financeira e de desempenho empresarial. Nos quase 30 anos dele na Petrobras, docente de contabilidade, eu participei de presidente e membro do Conselho Fiscal em algumas subsidiárias do sistema. Eu sou assistida desde 2021, e estou vivendo... Muito obrigada, candidata. O seu tempo acabou. Muito obrigada a todos os candidatos, tanto os titulares como os suplentes. Com a última apresentação, encerramos o primeiro bloco do debate. Vamos começar agora o segundo bloco do debate com as duplas candidatas ao Conselho Deliberativo nas eleições Petros 2023. Agora, os candidatos vão responder a perguntas escolhidas em votação pelos participantes. Serão 2 perguntas e os candidatos terão 1 minuto para cada resposta. Seguindo a ordem do sorteio realizado antes do início do debate, o primeiro candidato a responder será o senhor Leonardo Gastão de Seixas Conduru, da dupla 68. Candidato, como a sua dupla pretende atuar na questão do equacionamento? Você tem 1 minuto. A questão do equacionamento é sempre uma questão muito difícil, porque ela envolve muitas variáveis. Mas nós não temos dúvidas de que há solução para isso. Desde 2015, quando a repactuação que foi feita lá em 2006 e 2007, nós tínhamos convicção de que esse PED nunca ocorreria, o 2015 não, nem os que vieram depois desse. Há um processo em curso que eu acredito que poderá ser bem sucedido no futuro próximo. Primeiro, que é a negociação permanente da Petros com suas devedoras, que implicaram exatamente nesses PEDs monstruosos que nós estamos pagando. É possível que a gente consiga uma solução, não sei se a curto prazo ou médio prazo. O que eu tenho a dizer é que quaisquer questões que sejam levadas à votação no Fórum Colegiado dos Conselheiros Deliberativos, se eu for eleito, eu voto a favor sempre dos... Candidato, seu tempo acabou. Peço mais uma vez a todos os candidatos que estejam atentos aos seus tempos para que vocês possam concluir as suas respostas. Vamos agora
com o senhor Josumar do Amaral, da dupla 64. Como a sua dupla pretende atuar na questão do equacionamento? 1 minuto para a sua resposta. Acreditamos que podem sim ser revertidos, através da obtenção de resultados em 3 pilares, os quais nortearão a nossa atuação. 1. A recuperação dos recursos devidos aos planos, inclusive pelas patrocinadoras. 2. Uma ampla redução de custos da Petros, decorrente de um programa de modernização organizacional e de processos. 3. A reavaliação do planejamento dos investimentos. Acreditamos também que a reversão poderá ocorrer em curto prazo, quantificando a valor presente os resultados das ações citadas e revendo o déficit apurado. Apesar da avaliação atual para a determinação do equilíbrio técnico de cada plano ser realizado no encerramento de cada exercício, existe a possibilidade de, baseado em fato relevante, a avaliação ser atualizada no mês de comprovação do mesmo. Isto permitiria a revisão do plano de custeio com a redução ou suspensão de contribuições extraordinárias no exercício. Artigos 47, 61, 351, 361 da Resolução. Candidato, seu tempo acabou. Seguimos agora para o terceiro sorteado, que é a senhora Fernanda Viana Gurjão, da dupla 63. Como a sua dupla pretende atuar na questão do equacionamento? Candidata, a senhora tem 1 minuto. O equacionamento ele é o remédio amargo que a lei impõe para resolver o problema do déficit. A questão é que quando a gente olha a composição do equacionamento, que atinge alguns dos planos, chegando a mais de 40 bilhões de reais, a gente vê que ele tem uma origem espúria, num passado aí recente de gestão temerária, de corrupção e de investimentos desastrosos. E a gente entende que essa conta não é justa, mas não dá para resolver o equacionamento com uma solução mágica ou no grito. A gente tem que atuar na causa dele. A gente precisa blindar a Petros de uma má gestão através dos pilares de governança, controle, integridade e transparência. E aí, dessa forma, a gente vai dar sustentação a uma boa gestão de investimento, dando rentabilidade e segurança para os participantes e reequilibrando os planos e reduzindo também as contribuições extraordinárias. E é esse o nosso foco. Obrigada. Obrigada, candidata. Agora é a vez do senhor Radiovaldo da Costa Santos, da dupla 65, responder. Candidato, como a sua dupla pretende atuar na questão do equacionamento? 1 minuto para a sua resposta. A nossa dupla irá acompanhar de perto a resolução do GT Petros. Hoje existe um GT Petros com a participação da FUP e da FNP, que está discutindo esse grave problema da Petros e, consequentemente, dos aposentados repactuados e não repactuados, principalmente. E a nossa proposta é que, eleitos, seguramente nós iremos, no Conselho Deliberativo, votar a favor da proposta que antes seja aprovada pela categoria nas assembleias das entidades. Nós entendemos que qualquer proposta que saia do GT tem que ser encaminhada para as assembleias das entidades e aprovada para, aí sim, os conselheiros eleitos, principalmente, se comprometerem a votar favoravelmente a essa proposta. E, com isso, nós defendemos que a Petrobras banque o déficit atuarial integral, eliminando de uma vez por todas o equacionamento da vida dos participantes assistidos do Petros 1. Agora é a vez de ouvirmos o senhor Sérgio Salgado, da dupla 67. Vamos responder a pergunta: como a sua dupla pretende atuar na questão do equacionamento? Candidato, o senhor tem 1 minuto para responder. Nós faremos gestão junto aos demais conselheiros eleitos sindicatos. Isso requer prioridade zero. Não há solução na legislação atual que não implique risco futuro, sem o ingresso de novos recursos pela patrocinadora. Há um grupo de trabalho da Petrobras com diversas entidades sindicais e assistivos discutindo possíveis soluções para a situação atual dos participantes e dos seus planos. As informações, porém, não são animadoras. Há necessidade da atenção de cada um para o que lá vem acontecendo, cobrando dos seus dirigentes informações transparentes e sólidas. Caso contrário, teremos novamente outros grandes problemas. Os conselheiros eleitos, subordinados ao voto e qualidade da patrocinadora para alcançar o resultado que todos eles esperam, precisam da atenção constante e da cobrança, não só a eles, mas a todo o sistema fiscalizador da Petros. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do senhor Vinícius Camargo Pereira da Costa, da dupla 66. Como a sua dupla pretende atuar na questão do equacionamento?
Você tem 1 minuto para responder. Todos sabemos que a legislação impõe um desconto paritário. A legislação é bastante injusta nesse caso, já que as responsabilidades são bastante diferentes entre participantes e patrocinadoras, né? Nós estamos no GT Petros, nesse momento, GT Petros, Petrobras e entidades, trabalhando uma solução para os equacionamentos, né? Para os PEDs. Então, é um trabalho que exige sigilo da gente, cláusula de sigilo, e a partir desse trabalho, junto com a Petrobras, junto com a Petros, nós poderemos dar uma solução e apresentar ao conjunto da categoria. Esse é um esforço histórico, né, que nós estamos fazendo nesse momento, também em ampla unidade, para dar uma resposta de conjunto para a categoria satisfatória, porque é inadmissível o que está acontecendo nesse momento, com o confisco das aposentadorias do conjunto dos nossos trabalhadores, né? E a gente tem que ter esse cuidado nesse momento. Muito obrigada, candidato. Vamos agora para a senhora Tereza da Silva Soares, da dupla 62. Senhora Tereza, como a sua dupla pretende atuar na questão do equacionamento? A senhora tem 1 minuto. Dinheiro para receber da Petrobras, e para isso precisamos acelerar a cobrança das dívidas. Tem também a questão das CIAs, os resultados estão aí, e a gente precisa fazer o quê? Participar como assistente de acusação. Aí tem o seguinte, tem as questões conjunturais, o mercado de investimentos ele é volátil. E o que a gente tem que fazer enquanto CD, eu e o COI? A gente tem que atuar no aperfeiçoamento dos estudos de ALM, a gente tem que atuar para reduzir custos do PGA, porque não pense que a gente também não precisa fazer isso, não precisa, a gente não pode perder dinheiro, nem com investimentos, e com custos a gente também tem que ficar atento. Tem o seguinte, gente, a unha da gente, ela cresce toda semana, então toda semana o custo é parecido, a gente tem que cortar também os custos. Então é dessa forma que a gente pretende atuar. E também atuar na questão junto à Previc para rever o percentual da reserva de contingência e rever também a questão do limite mínimo e máximo da taxa de juros. Muito obrigada, candidata. Para encerrar a primeira parte desse bloco, nós vamos ouvir agora o senhor Carlos Alberto Siqueira Gomes, da dupla 61. Como a sua dupla pretende atuar na questão do equacionamento? Candidato, o senhor tem 1 minuto. Bem, nossa dupla pretende atuar em 2 vertentes. Uma é relacionada aos PEDs já existentes, buscando avaliar a causa que causou esses déficits, até para ver os investimentos mal sucedidos, para que eles possam buscar responsabilização e cobrança, né, do que for possível recuperar. E, obviamente, um trabalho para a gente evitar futuros déficits, com uma melhoria na rentabilidade das nossas carteiras, na busca da imunização em relação às curvas ALM que a gente tem de cada plano, na toda a escolha cuidadosa dos ativos, né? Análise de risco detalhada e todas as questões que envolvem a decisão com relação à formação das carteiras alinhadas às necessidades atuariais de cada grupo de beneficiários, cada grupo de participantes, de maneira que a gente possa, daqui para frente, não ter mais problemas de déficit e possa resolver o futuro desses equacionamentos. Muito obrigada, candidato. Vamos agora para a segunda pergunta escolhida pelos participantes. Como a sua dupla pretende atuar para fortalecer a transparência e a gestão dos investimentos? O primeiro a responder é o senhor Leonardo Gastão de Seixas Conduru, da dupla 68. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua resposta. Bueno, na atual conjuntura, em termos de meta atuarial e alcance das nossas carteiras de investimentos, reveste de particular importância os nossos comitês de investimento. Com relação a isso, eu estou muito a galope para sugerir a Petros que crie um fórum permanente entre os fundos das estatais, os fundos de pensão das estatais, particularmente Petros, Previa, do BNDES, da Caixa Econômica, FUNCEF, com o seguinte sentido, para que se defina um protocolo de atuação, e este protocolo vai definir o grau de sanidade de cada carteira de investimento dessas estatais para afastar o efeito manada dos mercados financeiros. Isso pode ser feito com grande impacto para todos nós. Por quê? Porque o Comitê de Investimentos é o responsável pelas inversões e desinvestimentos que rentabilizam a nossa carteira de investimentos com empregados e aposentados da Petros. Sem isso, nós não vamos para adiante. E isso é particularmente... Agora é a vez
do senhor Josumar do Amaral, candidato da dupla 64, a responder como a sua dupla pretende atuar para fortalecer a transparência e a gestão dos investimentos. O senhor tem 1 minuto para a sua resposta. Bom, reavaliaremos a política de investimentos, o cenário adotado, suas premissas e resultados e também os critérios de alocação dos ativos nos planos e a destinação de superávites de exercícios anteriores. Cobraremos uma dedicação integral ao monitoramento diário dos aspectos econômicos e políticos que interferem nos mercados. Todo plano parte de um cenário e suas premissas podem ou não ocorrer, principalmente no longo prazo de todas as nossas vidas. No mercado financeiro, o termo imunização não descarta, apenas mitiga risco. As interferências nacionais e internacionais têm que ser acompanhadas na unha. As ações corretivas tomadas prontamente. A divulgação dos resultados tem que ser constante e transparente, com a definição de indicadores de desempenho de fácil entendimento e detalhamento. Partindo de um principal, normalmente lucro menos o custo do capital. E, no nosso caso, a variação dos benefícios subtraída do INPC. Do que valem indicadores positivos quando ocorre perda real. Muito obrigada, candidato. Agora vamos ouvir a senhora Fernanda Viana Gurjão, da dupla 63. Como a sua dupla pretende atuar para fortalecer a transparência e a gestão dos investimentos? Você tem 1 minuto para responder, candidata. A transparência é o princípio que coroa a boa governança e, junto com a integridade, ela constrói a confiança e a segurança que a gente tem que ter na entidade que administra o nosso patrimônio. Por isso que a Petros ela não pode estar só orientada a cumprir a lei. Ela tem que investir na transparência ativa e passiva, construir um portal de transparência e melhorar a qualidade e acessibilidade das informações para que ela retenha os patrocinadores e participantes e para que a gente consiga fiscalizar a gestão. Inclusive, a gestão de investimento ela também está ancorada numa boa governança e num compliance robusto. Ela precisa de critérios para nortear a seleção dos investimentos que blindem a Petros da interferência política. Ela tem que ter uma gestão com foco em rentabilidade e uma adequada avaliação de risco, para dar equilíbrio e sustentabilidade aos planos. Por isso, a gente precisa também atrair e reter bons profissionais. Isso tudo perpassa as atribuições do Conselho Deliberativo, que aprova e monitora a execução das políticas, como as de investimento e de recursos humanos, e atua nos seus comitês de assessoramento. Muito obrigada, candidata. O seu tempo acabou. Vamos agora ouvir o senhor Radiovaldo Costa Santos, da dupla 65. Como a sua dupla pretende atuar para fortalecer a transparência e a gestão dos investimentos? O senhor tem 1 minuto para a sua resposta. Bem, tanto eu quanto Getúlio, eleitos, nós iremos defender e cobrar da Petrobras a criação dos comitês de acompanhamento do plano. Esse foi o compromisso firmado no AOR e até hoje não cumprido pela empresa que tem um controle absoluto de um plano onde o dinheiro é nosso, o patrimônio é nosso, o interesse de como anda a fundação é nosso. É por isso que nós estamos passando hoje pelo que a gente anda passando, principalmente em relação aos equacionamentos. Além disso, é preciso que os participantes e assistidos possam começar a retomar o controle efetivo do plano, principalmente com a eleição de 2 diretores, como também ficou firmado lá no AOR e até hoje não implementado. Então, a nossa chapa, juntamente com a chapa de Vinícius e Rafael, iremos cobrar efetivamente, dentro do Conselho Deliberativo, essas mudanças, além de um diálogo intenso com os participantes e assistidos na busca de mais transparência. Obrigada, candidato. Seu tempo acabou. Vamos agora ouvir o senhor Sérgio Salgado, da dupla 67. Como a sua dupla pretende atuar para fortalecer a transparência e a gestão dos investimentos? O senhor tem 1 minuto para responder. O momento envolve a preocupação dos participantes da Petros e cobra solução ao que pesa no bolso de todos. O porquê dos PEDs repetidos, por que e como aconteceu, há e qual a solução ou não há. A falta de transparência traz forte impacto negativo à imagem da Petros com seu público. Buscaremos abertura plena às informações, ressalvadas as questões estratégicas. Há uma política de investimentos, ela atende à lei e à governança da fundação. O apetite a riscos deve se adequar a cada tipo de plano, PPSP, PP2, PP3. A gestão de investimentos deve buscar o equilíbrio como forma de não só alcançar, mas ultrapassar as metas atuariais. A necessidade da combinação ideal entre renda fixa e variável que garanta equilíbrio dos planos. Importante evitar investimentos líquidos, entre eles os diretos em imóveis. Muito obrigada, candidato.
Agora é a vez do senhor Vinícius Camargo Pereira da Costa, da dupla 66. Como a sua dupla pretende atuar para fortalecer a transparência e a gestão dos investimentos? O senhor tem 1 minuto. Nós buscaremos reduzir os limites de competência da diretoria na aprovação dos investimentos, né, garantindo que todos os investimentos passem pelo comitê, pela avaliação do comitê de investimentos, né? Ainda, lutaremos pelo estabelecimento dos comitês gestores por plano, né, para atendimento à especificidade de cada plano e perfil também desses investimentos. Ainda, a adequação das políticas de investimento e riscos, né, conforme a maturidade de cada plano ou o ciclo de vida do próprio participante, conforme a sua opção e esforço de custeio dos respectivos riscos, né? Ainda vamos buscar, para a fase de fruição dos benefícios, que o patrimônio segurador esteja a priori imunizado, garantindo o poder de compra do benefício. São exercícios bastante importantes para que a gente tenha gestão de investimentos transparentes e que... Candidato, o seu tempo acabou. Vamos agora para a senhora Tereza da Silva Soares, da dupla 62. Como a sua dupla pretende atuar para fortalecer a transparência e a gestão dos investimentos? Candidata, a senhora tem 1 minuto. Muito bem, atuaremos, consta aí do nosso programa de trabalho no site da Petros, consta do site da unirpetros.com.br, que nós iremos propor a implantação de audiência pública. Se a Previc faz consulta pública das suas normas, dos seus procedimentos, por que nós, participantes aqui, não podemos participar de uma audiência pública e colocar lá, né, o nosso entendimento? Vamos pedir também para gravar as reuniões. Por que não? O Senado grava, a Câmara grava, as CPIs são gravadas. Vamos pedir para gravar. E quanto aos investimentos, eu não tenho dúvida, é muito simples. Se chegar um estudo inconsistente, avaliação de risco inconsistente, é não aprovar. Simplesmente, caneta, não aprova. Nós temos aí a outra dupla aqui que está conosco, né? A Fernanda e o Diego, e a gente não aprova. É muito simples isso, simples demais. Muito obrigada, candidata. E para encerrar o segundo bloco do debate, vamos ouvir agora o senhor Carlos Alberto Siqueira Gomes, da dupla 61. Candidato, como a sua dupla pretende atuar para fortalecer a transparência e a gestão dos investimentos? O senhor tem 1 minuto. Exigindo boas práticas de governança através de segregação de funções, mitigação de riscos, principalmente aqueles relacionados ao risco de crédito, que as decisões de investimento sejam sempre colegiadas, baseadas em fatos e dados, podendo usar modelos preditivos com inteligência de dados, já que atualmente essa tecnologia é plenamente disponível, com análise independente, com evidenciação, transparência das nossas operações, quer dizer, divulgando como as operações se dão, um alinhamento com relação às carteiras e estudos de ALM de cada plano, e o CD precisa acompanhar trimestralmente e com uma visão do que será feito no próximo trimestre e no próximo semestre do ano, através de indicadores específicos relacionados principalmente à imunização e de todas as questões que envolvem cada plano e cada carteira de beneficiários de cada participante. Então, é isso. Muito obrigada, candidato. E com essa resposta, encerramos o segundo bloco. Muito obrigada aos candidatos e a todos os participantes da Petros que contribuíram com perguntas para esse debate. Vamos começar agora o terceiro bloco do debate entre os candidatos ao Conselho Deliberativo. Agora, os candidatos fazem perguntas entre si, sendo que cada candidato só poderá fazer uma pergunta e dar uma resposta. Os candidatos podem escolher a quem direcionar suas perguntas, excluindo os candidatos que já tiverem respondido. O tempo para cada pergunta é de 30 segundos. Para a resposta, 1 minuto e meio. Para a réplica, 1 minuto e para a tréplica, 30 segundos. Seguindo a ordem do sorteio, o primeiro a perguntar será o senhor Leonardo Gastão de Seixas Conduru, da dupla 68. Senhor Leonardo, o senhor pode escolher para qual candidato deseja perguntar e fazer a sua pergunta. Ok. Eu gostaria de perguntar para o senhor Radiovaldo, com todo respeito,
como se pretende equacionar uma dívida gigantesca contraída com as patrocinadoras, se lá atrás, em 2007 e 2008, com todas as condições e prerrogativas favoráveis, os sindicatos, especialmente aqueles apoiados por FUP e CUT, não conseguiram viabilizar o equacionamento de um déficit que já se avizinhava. Pelo contrário, deu-se margem até que ele aumentasse de tamanho. Candidato, o seu tempo acabou. Eu peço mais uma vez a todos os candidatos que se atentem ao tempo proposto para as perguntas e respostas, para que vocês não tenham o seu raciocínio interrompido. Senhor Radiovaldo, por gentileza, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Pois não. Senhor Leonardo, agradeço aí a oportunidade de poder lhe responder. Acho que sua pergunta, inclusive, é importante para que a gente possa ajudar no esclarecimento aí dos participantes e assistidos da Petros de todo o Brasil. O momento hoje é completamente diferente do momento que nós vivemos em 2006, a partir de 2003, quando tivemos principalmente o fim do governo Fernando Henrique Cardoso, de triste memória, e a chegada do governo Lula na direção do nosso país. Hoje nós temos uma categoria, do ponto de vista da Petros, muito mais empoderada. O debate hoje sobre a Petros é feito de forma intensa, entre os próprios participantes e assistidos, entre as próprias categorias, as entidades representativas da categoria. Então, nós temos uma categoria muito mais aberta ao debate sobre Petros, muito mais ligada nesse tema, e, com certeza, com o sofrimento que nós estamos passando desde 2018, com a cobrança dos equacionamentos, esse passou a ser o tema central dos participantes, dos assistidos e das próprias entidades representativas. Digo para vocês, essa eleição para Conselho Deliberativo e Fiscal mais importante da história da Petros, aquela que mais está chamando a atenção dos representantes. Então, isso mostra uma mudança no comportamento. E, consequentemente, nós iremos usar esse momento, essa nova realidade, para cobrar da Petrobras que ela pague o que deve, que ela resolva o problema da Petros. Candidato, seu tempo acabou. E agora, senhor Leonardo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Pois não. Me permita discordar, meu caro Radiovaldo, porque eu entendo que 2007 e 2008 as condições eram de céu de brigadeiro para que se revogasse definitivamente qualquer história de déficit da Petros. Naquela ocasião, tudo estava a favor. E, ao contrário, nós, com a repactuação, ao invés de obtermos aquilo que era prometido pela própria cartilha da Petros, Transparência, uma revista de 2006, dezembro de 2006, o porquê da repactuação, se nós não fizemos lá, como vamos fazer hoje? Um ambiente muito mais adverso. É essa que eu queria perguntar. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Ok, voltando aqui à resposta, o candidato Leonardo talvez não... Naquele momento, Leonardo, nós tivemos milhares de ações na Petros, cerca de 20 mil ações que impactaram diretamente ao nosso plano. Além disso, tivemos também o problema da família real, certo? Além da crise econômica que nós passamos e que afetou os investimentos da Petros. Agora, o momento é outro. A Petrobras tem que pagar a conta, nós vamos cobrar o pagamento dessa conta e tenho certeza que iremos conseguir. Candidato, o seu tempo acabou. Seguimos agora com a nossa dinâmica. Chegou o momento do senhor Josomar do Amaral, da dupla 64, fazer a sua escolha de candidato a quem deseja perguntar. Por favor. Nós vamos perguntar para a dupla 62, da Tereza e Coy. Qual a avaliação de vocês em relação ao modelo de governança da Petros e o que pretendem fazer para aprimorá-lo? Data Tereza, da dupla 62, a senhora tem 1 minuto e meio para a sua resposta. O fortalecimento da governança da Petros, ele está em curso, né? E o que a gente pretende é continuar. A gente tem que ver a questão do estatuto, a gente tem sempre que pensar que o estatuto tem melhorias, não vamos fechar os braços com relação a isso, né? Melhorar a gestão baseada em risco, e esta governança ela é cobrada pela Previc, que ela faz a supervisão baseada em risco, e nós fazemos a gestão baseada em risco. Então, a nossa atuação ela vai continuar, já tem assuntos de governança que estão lá no Conselho Fiscal, onde nós estamos, nós atuamos na questão dos controles, saber se os controles são eficientes e eficazes,
porque são esses controles que minimizam os riscos. Então, a gente vai dar uma aprimorada nessa questão aí dos controles também. É assim que a gente pretende fortalecer a governança. A governança ela tem a ver com risco, com controles internos, e a envoltória disso tudo, né, é a transparência e a comunicação com os eleitores e as eleitoras aqui. Essa comunicação ela tem que ser aí preponderante em todo o tempo, aí a gente tem que contar com esse viés. É isso. Obrigada, candidata. Senhor Josumar, o senhor agora tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, obrigado pela resposta, Tereza. Mas nós entendemos que o voto de Minerva, de desempate, ser exclusivo da patrocinadora, prejudica muito o processo decisório. Ainda mais no modelo de repartição das contribuições. Nós buscaremos o estabelecimento de um rodízio anual da presidência do Conselho Deliberativo, com o respectivo voto de desempate e a garantia de que a presidência do CD fique 1 ano com a patrocinadora e outro com os assistidos e ativos. Esse será o primeiro passo, mas já trará uma grande evolução no processo de tomada de decisões e também permitirá, inclusive, comparar os resultados de cada exercício, ou seja, do exercício em que a presidência estava com a Petrobras e do exercício que estava com os assistidos e ativos. Candidata Tereza, agora a senhora tem 30 segundos para a sua tréplica. Concordo, candidato, com o que você falou. A gente tem que atuar para acabar com esse negócio de voto de qualidade, né? Porque senão como fica aí o nosso voto contra? Mas a gente tem que atuar nisso aqui, ó. Eu trouxe esse negócio aqui, ó, que é a coletânea de legislações aplicada à Previdência Complementar. A gente tem que atuar aqui. Isso é o que a gente tem que fazer. Atuar na legislação. Muito obrigada, candidata. Agora é a vez da senhora Fernanda Viana Gurjão, da dupla 63, fazer a sua pergunta. Lembrando que os candidatos que já responderam não podem ser perguntados. A senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. Bom, eu vou perguntar para o candidato Vinícius, da chapa 66, né? Eu queria saber, ele falou bastante sobre... O candidato Vinícius, da chapa 66, ele falou bastante sobre planos maduros e sobre o equacionamento. E eu queria saber o que ele acha dos resultados recentes do PP2. Eu queria saber o que ele atribui a esse resultado e quais são as propostas da chapa dele para o PP2. Muito obrigada, candidata. Senhor Vinícius, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Obrigada pela pergunta, Fernanda. A gente acompanhou, né, as rentabilidades dos fundos de todos os planos da Petros, né, nesse último período, e vimos que nesse último período sequer a meta atuarial foi alcançada, né? E a gente teve nos PPSPs PEDs consequentes nesse sentido de 2021 contra o PPSP não repactuado e vem um contra o PPSP repactuado. Diretamente no Petros 2, quando a gente sabe que não se alcança a meta atuarial, né, a gente sabe da necessidade de perdas diretas, né, contra a poupança de todos os trabalhadores que estão no Petros 2, né, isso comprometendo, de fato, as nossas aposentadorias no futuro, né. Nesse sentido, a gente fala na necessidade de criar os perfis de investimento, bem como diferentes, né, perfis de investimento, conforme o ciclo de vida dos próprios participantes, garantindo com que eles possam definir aí a sua opção e também responder pelo custeio do risco do plano do perfil de investimentos que optar. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Acho também que nós temos que mudar a tabela que está colocada, que limita as contribuições por faixa etária, para que tenha maior contribuição. Candidato, seu tempo acabou. E agora, candidata Fernanda, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. A gente não pode se iludir. O plano LPP2 ele não está imune ao equacionamento. Ele é um plano, inclusive, que está em fase de acumulação de recursos. Ele deveria estar engordando e não descumprindo a sua meta atuarial. Ele ano passado, ele teve um déficit técnico acumulado de 1,27 bilhão de reais. E esse resultado é muito preocupante. Significa que as provisões matemáticas do plano elas não estão totalmente cobertas pelo seu respectivo patrimônio de cobertura.
E a gente só escapou de um equacionamento ano passado por conta de um ajuste técnico de precificação dos títulos públicos. Então, assim, um plano que está em fase de acumulação como o PP2, diferente desses planos maduros que são aí a preocupação da maioria das chapas, ele pode ter um apetite de risco maior, a uma exposição maior à renda variável, ele deveria estar engordando e, para longo prazo, ser sustentável e seguro, mas ele não está cumprindo a meta atuarial, e, inclusive, a renda variável que ele aplica é inferior a planos maduros. O que não... Candidato, o seu tempo acabou. E agora, candidato Vinícius, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. De fato, gente, a gente tem que ter todo o cuidado nessa fase de acumulação no Petros 2. Na fase de acumulação, normalmente, não existe PED, né? Só na fase de benefício no Petros 2. Né? E por isso a gente tem tempo ainda de corrigir qualquer erro nesse momento. E a gente está preocupado nesse momento com as questões do Petros 2 e também com as alterações que o próprio governo Bolsonaro, no apagar da luz, fez sem consultar sequer a categoria. Muito obrigada, candidato. Passamos agora ao senhor Radiovaldo Costa dos Santos, da dupla 65. Por favor, escolha o candidato para quem deseja fazer a sua pergunta. Lembrando que você não pode escolher quem já respondeu e o senhor terá 30 segundos para fazer a sua pergunta. Pois não, eu queria dirigir minha pergunta para o Sérgio Salgado. E a pergunta seria a seguinte: na época da repactuação e do AOR, Sérgio, você foi uma das pessoas que mais se posicionou contrário àquela realização da FUP na época de negociação com a Petrobras. A minha pergunta seria a seguinte: se passados esses anos, qual a sua posição sobre a realização daquele acordo de AOR e da repactuação? Se mantém ou se você mudou de posição? Senhor Sérgio, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Eu não mudei a posição em absoluto, porque eu entendo que o acordo lesou completamente o nosso plano. Para uma peritagem de 9,5 bilhões do juiz, foi feito um acordo de somente 4,6 bilhões, ou seja, 47% do valor. A FUP tinha feito uma auditagem, uma peritagem pelo Marcolini, 13,5 bilhões. No final das contas, isso foi fechado somente com esse valor. Como apresentou um candidato ali em cima, vocês vendiam o produto de que isso aí jamais geraria outro problema, em absoluto. O AOR trouxe dinheiro para o plano? Claro que trouxe. O plano estava afundado praticamente, mas trouxe um dinheiro que não ajudou em nada. O resultado disso é o que está assistindo agora. O pessoal todinho que repactuou está pagando. Exceção o pessoal pré-70, ainda tem alguns que repactuaram. Okay? Então, não mudei a opinião, porque entendo que ali falta dinheiro e muito dinheiro. E é uma situação que tem que ser discutida dentro do grupo de trabalho. Até porque a ação continua com o pessoal do Litoral Paulista. A ação continua. Obrigada, candidato. Senhor Radiovaldo, agora o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Pois é, Sérgio, assim, fica difícil. Eu sei que esse é um debate intenso na categoria até hoje, de que um acordo que injetou quase que 5 bilhões de reais no plano, garantiu a paridade dos aposentados, certo? Resolveu o problema, inclusive, da sua geração, que é o pré-70, não tenha servido para nada, certo? É realmente difícil de entender. O problema é que esse debate ele precisa ser feito com intensidade. A categoria, na época, não tinha um acúmulo suficiente, inclusive, para entender, de fato, a importância do AOR, e, sem contar, que com o AOR, sem o AOR, na verdade, nós estaríamos em uma situação muito pior. E a ação que você fez referência, a ação da FUP, né, ela continua. Essa ação, inclusive, ela pode ser agora o grande caminho de solução do problema do atual equacionamento na sua totalidade. Então, me permita discordar frontalmente da sua posição, respeitando naturalmente ela, mas o AOR... Candidato, seu tempo acabou. E agora, o senhor Sérgio, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Então, não mudou absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Veja bem, os valores continuam lá. Está sendo discutido dentro do grupo de trabalho. Certamente,
a possibilidade de sair alguma coisa é remota, e há um detalhe: tudo aquilo que se discute entre vocês, fica entre vocês. Quando vocês trazem para baixo, é para dizer amém. Foi isso na OR, foi isso no NPP, foi isso em todas as situações. Candidato, seu tempo acabou. E seguindo agora com a nossa dinâmica de perguntas, agora é a vez do senhor Sérgio Salgado fazer a sua pergunta. Sérgio Salgado, da dupla 67. O senhor diz para quem o senhor deseja perguntar e, em seguida, terá 30 segundos para fazer a sua pergunta. Eu pergunto para o Leonardo. Candidato, o senhor pode fazer a sua pergunta. Em 2008, a Petrobras implantou o AOR, que gerou o R ou não R, e depois a primeira cisão do plano. Esse acordo, como ouvimos de você mesmo, eliminaria futuros déficits daqueles que o assinassem. Não foi assim. E ainda faltam valores. Como sua dupla pretende resolver essa pendência? Negociando, aceitando a negociação do GT, através do seu suplente, ou cobrando via CD? Senhor Leonardo, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Naquela ocasião, houve a oportunidade para se fazer isso através da cisão de massas, que não foi feita, estava previsto na repactuação. A cisão de massas não foi feita, foi protelada, prorrogada e empurrada com a barriga para 2018, 2019. O Conselho Deliberativo não tem o poder de acabar com os PEDs. Ele tem o poder, sim, de negociar exaustivamente com seus pares por uma questão muito simples. Todos aqueles que representam os participantes assistidos ou não, eles têm o placar adverso em até 3-3. Para conseguir um 4-3, nós vamos ter que negociar com quem quer que seja. Negociar, negociar e negociar sempre. Esta é a minha resposta. Muito obrigada, candidato. Senhor Sérgio, o senhor agora tem 1 minuto para a sua réplica. Leonardo, a questão, como eu falei, a pendente, é essa uma das famosas dívidas. Essa ainda está registrada, porque muito se fala em dívidas. Muito se fala em dívida, mas poucos apresentam os detalhamentos dessas dívidas. Se você perguntar para a Petrobras, certamente a Petrobras sempre vai dizer que não tem dívida alguma. É o que ela fala, tá certo? Ela não está sendo cobrada, exceção pequenas situações pela Petro. O acordo de níveis que a gente está fazendo, enfim. O resto é dívida, está na discussão do GT, e aí? A gente resolve no GT ou vai resolver no CD? É essa a questão. No CD, certamente a gente não tem como resolver. A solução é lá no GT, ok? Muito obrigada, candidato. Senhor Leonardo, o senhor agora tem 30 segundos para a sua tréplica. Não, Sérgio, veja só. Se passa pelo grupo de trabalho e passa pelo CD, a rigor, o problema não está resolvido. Isso é uma questão técnica que tem que ser resolvida pela Petros, com o input das associações, dos participantes, para negociar com um canal direto junto à Petrobras, que é a principal devedora desses débitos que vem lá de trás. Desde 2015, falou-se aqui até nas viúvas alegres. Veja você, nós temos que resolver essa situação de uma maneira mais madura, negociando sempre. Candidato, seu tempo acabou. E agora é a vez do senhor Vinícius Camargo Pereira da Costa, da dupla 66, escolher para quem deseja direcionar a pergunta e fazer a sua pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Oi, vou fazer a pergunta para a chapa da Tereza, número 62. Tereza, a gente tem visto todo... Candidato, infelizmente, o senhor não pode direcionar a sua pergunta para a senhora Tereza, porque ela já respondeu. E pela regra do debate... Ela já respondeu. Pela regra do debate... Entendi que ela tinha perguntado. Não, a senhora Tereza, ela respondeu a pergunta do senhor Josumar. Foi a segunda a responder. Podem ser perguntados. Podem ser perguntados os senhores Carlos, a senhora Fernanda e o senhor Josumar. Para quem o senhor deseja perguntar? Fernanda, chapa 63. Fernanda, a gente tem visto, né, toda a denúncia de corrupção, mas a gente teve conselheiros eleitos pelos trabalhadores vinculados aos sindicatos, fazendo denúncias e rejeitando as contas por mais de 17 anos consecutivos, indicando inconsistências desde a fundação do Plano Petro, seja de aportes relativos ao pré-70, as questões de sopão, né, os níveis relativos à RMNR também, aportes devidos nesse sentido. Como é que você vê isso, né?
porque Candidato, o seu tempo acabou. Por favor, senhora Fernanda, a senhora tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, candidato, desde 2019 a gente tem visto evolução, né, em relação à governança corporativa e a investigação, né, de dessa gestão temerária que ocorreu previamente, né, e da corrupção e dos investimentos desastrosos que foram feitos anteriormente. E o papel do Conselho Deliberativo é ser vigilante e atuante em relação a isso. E a nossa chapa, ela tem essa visão, né, de trazer uma gestão técnica e sem interferência política. A gente aqui não tem agenda oculta, a gente não tem rabo preso, não tem medo de botar o dedo na ferida. E é por isso que a gente acredita de verdade que a competência técnica pautada na governança, na integridade, na transparência e nos controles é o caminho para blindar a Petro desse tipo de gestão temerária e da interferência política que vem afetando não só relacionada à corrupção, a questões relacionadas à corrupção, como também as escolhas ruins, né? Não só nos planos maduros, como nos planos também que ainda estão em fase de acumulação. Então, a gente tem que ser atuante em relação a isso, e é por isso que é tão importante você ser independente, você não ter vínculo, você está aqui para defender o interesse do participante, e não de qualquer outra entidade, associação e agente político. E o meu background de auditoria, né, é isso, é basicamente isso. Eu vim a minha... Candidata, o seu tempo acabou. Senhor Vinícius, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Gente, eu quero reivindicar aqui todo o trabalho técnico e tão fundamental que foi feito na rejeição dessas contas ao longo de 17 anos até, não são nem 16, né? E que garantem resultados até agora e propriamente até a denúncia relativamente aos 70 investimentos e que possibilita, nesse momento, ações da própria Petros e a recuperação de valores. Então, tem um trabalho por parte de sindicatos e federações concreto, pensando governança e compliance, né? E a gente sabe também que até alguns conselheiros nesse sentido foram perseguidos, né? E nesse momento nós estamos fazendo esse trabalho de fortalecimento e unidade para dar uma resposta concreta para o conjunto da categoria, né? E a gente está vendo até resultados desse momento, né, advindos de toda a luta concreta e cotidiana por dentro dos conselhos deliberativos e fiscal que nós fizemos conjuntamente com a categoria. Candidato, seu tempo acabou. Senhora Fernanda, a senhora tem 30 segundos para a sua réplica. Bom, a gente não pode ignorar, na verdade, que a recuperação de valores tem muito a ver com a atuação da auditoria, das CIAs que foram estabelecidas, e não necessariamente dos conselheiros antigos, né, que faziam parte do Conselho Fiscal e Deliberativo. E também é importante a gente falar aqui que a Petros, ao contrário de outras entidades de previdência fechada, ela não adotou, por exemplo, a lei das estatais, que ajuda nessa governança, na seleção do melhor corpo técnico. Perfeito, candidata, o seu tempo acabou. E agora é a vez da senhora Tereza, da chapa 62, fazer a sua pergunta. E pela regra do debate, ela precisa perguntar necessariamente para a chapa 61, porque senão a chapa 61 vai ter que perguntar e responder a si mesma, e isso não é permitido. Então, por favor, senhora Tereza, a senhora pode dirigir a sua pergunta ao candidato Carlos, da chapa 61. Ok, Carlos, eu gostaria de trazer aqui no debate a questão dos outros planos da Petros, porque nós estamos falando aqui de PPSP, de PP2, mas nós temos a Vibra, nós temos a Nitriflex e outros tantos, Ultraflex. O que você teria a falar sobre a atuação do CD com relação a esses planos, que também apresentam déficit, e o que você tem a falar sobre isso? É preciso trazer a questão dos outros planos da Petros aqui no debate. Senhor Carlos, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bem, Tereza, você tem toda a razão, além dos planos que são os principais, que cerca de 90% do recurso impacta em 5 ou 6 planos, os outros também precisam de atenção, né? Eu estive lendo durante esses últimos dias o relatório de administração do último ano e vimos que nós temos uma estrutura aí de cerca de 39 planos, né? São muitos deles com déficit, com situações críticas e precisam ser tratadas também, né? Nossa dupla pretende olhar todos eles, ver a configuração da carteira
de investimento de cada uma, fazer o mesmo trabalho que precisa ser feito em todos esses outros que nós temos que dar prioridade também, né? O PP3 também é um plano que a gente precisa olhar com carinho, porque ele também tem 3 bi e pouco de ativos e já começa a demonstrar dificuldade. Então, você tem toda a razão quando você fala da necessidade de nós olharmos também pelos demais planos, porque também são pessoas, são participantes como nós, e que também precisam dessa atenção do Conselho Deliberativo. Muito obrigada, candidato. Senhora Tereza, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. É isso, candidato. No Conselho Fiscal, eu, junto com o COI, que é o presidente, a gente dá a maior atenção a isso, porque todos os filtros e todos os procedimentos e normas aplicados aos planos que mais a gente fala aqui, né, se aplica a eles. Então, a gente tem que dar essa atenção. A gente sabe que agora vai entrar uma nova fase aí de CNPJ por plano. Isso é também uma forma de blindar os planos, né? Os planos maiores, vamos dizer assim, mas sem nunca, jamais perder a questão de que a Petros tem, né? 39, 38 planos, tem vários em retirada hoje, que a gente tem que dar total atenção a eles todos. Eu posso lhe dizer uma coisa, é muito trabalho, não é pouca coisa, não. Não, então, isso aí a gente sabe aqui, o COI está aqui do meu lado, como é que a gente tem feito para cuidar, como você falou essa palavra, cuidar dos demais planos. Obrigada. Muito obrigada, candidata. Senhor Carlos, agora o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Perfeito, Tereza. Eu também conheço bem, já estive aí na Petros, né, em outras oportunidades, participei do Comin, né, e a gente olhava todas essas questões e olhávamos sempre as carteiras de investimento, principalmente esses planos das empresas que foram extintas, que foram, né, etc. E, de fato, há situações que precisam ser tratadas com muito cuidado, com muito carinho, porque são pessoas que também precisam muito da sua renda, né? Muito obrigada, candidato. E agora é a vez do senhor Carlos Alberto Siqueira Gomes, da dupla 61, perguntar para o senhor Josumar do Amaral, da dupla 64. Josumar, olhando a nota 11 das demonstrações financeiras de 2022, nas páginas aí 162, 163, 164, a gente vê um alto volume de contingências passivas. A gente tem perdas registradas de 4,2 bi. A sua dupla pensa em alguma forma de tratarmos dessas questões, de como podemos minimizar esse efeito, inclusive transformar algum tipo de retorno relacionado a isso? Obrigada, candidato. Senhor Josumar, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, um dos pilares aí da nossa atuação é justamente atuar na recuperação de recursos, seja de onde for, principalmente, claro, da patrocinadora. Teremos que analisar, né, cada situação dessa, né, fazer um levantamento aí bastante criterioso, né, não é alguma coisa que possa ser feito, não só as que você citou, mas até mesmo a questão de... a gente teve, inclusive, superávit, né, em 2020. Onde é que estão alocados esses superávites? A gente tem várias outras questões de natureza, digamos assim, fiscal e até contábil mesmo, né, que estão provavelmente aí dispostas nos relatórios de auditoria e que podem ser, sim, e vão ser devidamente pesquisadas, né? Sempre nos voltando para os legítimos interesses dos assistidos e dos ativos. Esse vai ser a meta, né? Ou seja, buscar, onde for possível, uma recuperação de equilíbrio e, se possível, aí, de superávit, talvez até num prazo aí não tão longo, né, para dar uma condição sustentável, né, de gestão aí para o nosso plano de previdência e uma condição de sobrevivência até, né, para nós que estamos aí com a nossa vida dependendo das nossas aposentadorias e para quem está na ativa, né, que está aí contribuindo para alguma coisa. Candidato, seu tempo acabou. Senhor Carlos, o senhor agora tem 1 minuto para a sua réplica. Então, a gente tem no balanço de 2022 54.207 processos classificados com perda provável, que somam mais de 4 mil. Além disso, a gente tem cerca de 224 mil processos com perda possível, né?
Então, eu acho que a gente precisa evoluir numa atividade, criar, de repente, uma câmara de negociação, uma câmara de arbitragem interna, que a gente possa fazer acordos com todos esses litigantes, buscando minimizar esse tipo de obrigação que a Petros tem, de maneira que a gente possa recuperar algum valor desses valores já contabilizados como perda, o que vai também melhorar a performance aqui dos nossos resultados, né? Então, acho que é importante também olharmos para isso, porque a gente acaba tendo uma estrutura jurídica muito grande, muito custo com relação a isso, e que pode ser... Senhor Josumar, o senhor agora tem 30 segundos para a sua tréplica. Bom, antes de tudo, eu concordo com o Carlos Alberto, né? Esses estudos têm que ser com muito critério, né? Bastante profissionais, com bastante alinhamento, discussão, e com um grande objetivo: recuperar valores onde for possível e evitar ter de reconhecer perdas, né? Se tem uma contingência de passivo, então existe um risco aí de ter que reconhecer perda e aumentar ainda mais, né, o déficit atuarial e a nossa situação, que já é bastante precária. Muito obrigada, candidato. E assim encerramos o terceiro bloco do debate. Muito obrigada a todos os candidatos. Este é o quarto e último bloco do nosso debate entre os candidatos ao Conselho Deliberativo. Neste bloco, os candidatos farão suas considerações finais com 1 minuto para cada um. Seguindo o sorteio realizado antes do debate, o primeiro a fazer suas considerações finais será o senhor Leonardo Gastão de Seixas Conduru. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação nesse debate e lembrar a todos os senhores que o meu compromisso não é com promessa de campanha, é apenas lutar tão somente com os participantes e os assistidos por dignidade, respeito e o direito de envelhecer feliz com 13º salário integral, se possível, e o fim dos PEDs definitivamente, além de empréstimos pessoais mais justos. Também lutar pela transparência e rigidez dos planos de benefícios administrados e geridos pela Petros, além de auditoria de todos os itens que compunham todos os déficits técnicos da Petros desde 2015 até aqui. No mais, é impossível, em 1 minuto, você externar mais do que a gente vem fazendo nesse debate. Mas eu gostei muito. Parabéns a todos e obrigado a todos. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do senhor Josumar do Amaral, da dupla 64, fazer suas considerações finais. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Correto. Inconformados de esperar por uma mudança de postura em prol dos assistidos e ativos, eu e o George decidimos buscar uma participação direta na gestão da Petros. Oferecemos nosso total comprometimento com os legítimos interesses dos assistidos e ativos, nosso histórico de integridade, nossa motivação, nossa experiência de atuação em diretorias e conselhos e nossa formação e experiência em finanças, governança corporativa, processos e direito. Formularemos com vocês um modelo para avaliação do nosso desempenho, viabilizando nosso comprometimento de renúncia caso fiquemos aquém do possível. Isto não nos ameaça, de forma alguma. Temos confiança na nossa competência e na nossa capacidade de aprendizado. Temos uma extrema motivação por também sentirmos na carne o sucateamento das aposentadorias. E porque somos independentes, totalmente independentes. Só teremos que prestar contas a vocês. A hora é agora. Vamos juntos mudar essa situação desastrosa. Obrigada, candidato. Vamos agora ouvir a senhora Fernanda Viana Gurjão, da dupla 63. Bom, eu queria agradecer a participação de todos e a Petros pelo debate. A minha chapa 63, né, minha, Fernanda e do Diego, é uma chapa independente, que não tem agenda oculta, não está aqui para oportunidade profissional, não é conselheiro de carteirinha. A gente teve uma inquietação e decidiu se inscrever, porque a gente não tem medo de colocar o dedo na ferida. Isso, inclusive, faz parte da nossa carreira profissional na Petrobras. A gente tem independência, zelo, objetividade, um olhar crítico e integridade. A gente está aqui para defender um único interesse, que é o interesse do participante. E é por isso que a gente acredita de verdade que uma gestão técnica pautada na governança, nos controles, na integridade da transparência é essencial para a Petros nesse momento, para blindar ela da interferência política
de uma eventual má gestão e também para a gente acabar com a corrupção. A gente também acredita que diversidade é um valor. Obrigada, candidata. Senhor Radiovaldo Costa dos Santos, o senhor agora tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Vamos lá. Quero aqui agradecer a todos e todas que participaram desse debate, da Petros na sua organização, aos participantes e assistidos que estão acompanhando e acompanharam até aqui todas as pontuações de cada candidato. E, nesse final, quero fazer um registro, que foi falado muito aqui em gestores de mercado, independência, foi falado também de gestão, de governança, e o que nós tivemos nos últimos 6 anos, depois do golpe, foi justamente isso. E o que é que aconteceu? 2 equacionamentos. A categoria está pagando 2 equacionamentos nos últimos 6 anos. Então, nós vamos resolver, sim, os problemas da Petros, mas com força política das entidades representativas da categoria petroleira, que tem história, que tem tradição e que tem contribuições efetivas para a melhoria das condições desses trabalhadores e trabalhadoras em todo o Brasil. Então, esse é o nosso compromisso, meu e de Getúlio. Nós vamos atuar fortemente na Petros defendendo. Obrigada, candidato. O seu tempo acabou. Vamos seguir agora com o senhor Sérgio Salgado, da dupla 67. Os problemas são históricos. Os reais investidores da Petros confiaram que seus gestores entregariam, como resultado dessa confiança, um retorno financeiro digno e corrigido no tempo ao findar seus ciclos de trabalho, seu benefício previdenciário. Regimes políticos contra e a favor, gestão total da patrocinadora e 53 anos depois, foram alcançados déficits jamais sonhados e com premissas desconhecidas desses investidores. Temos hoje a noção de que é preciso fazer, dirigentes que afirmam que irão fazer e a patrocinadora que abriu diálogo em novo GT. Como investidores da Petros, está em nossas mãos pressionar para que cada um desses atores pare o discurso e apresente os resultados. A Chapa 63, Participação e Vigilância, entra na luta de mãos dadas e juntos encontraremos o caminho das pedras, uma solução para os prédios. Muito obrigada, candidato. E agora é a vez do senhor Vinícius Camargo Pereira da Costa, da dupla 66, fazer as suas considerações finais. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Gente, primeiro eu quero agradecer aqui a todos os candidatos que prestigiaram o nosso debate. Isso é muito importante para que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer as diferenças, né? Aqui nós vimos o discurso da transparência, da técnica, mas nós vimos também, ao longo dos últimos mandatos, que sequer reportes ao conjunto da categoria foram dados, né? E a categoria está cobrando esses reportes, está cobrando essa ligação direta entre os conselheiros e os próprios trabalhadores e participantes da Petros. Nós temos esse exercício, fazemos esse exercício a partir das federações, dos sindicatos e associações, né? E temos essa tradição. E vamos lutar também para mudar a própria legislação que tem limitado os conselheiros na sua atuação. É isso. Peço o voto para Conselho Deliberativo 66 e Conselho Fiscal 51. Muito obrigada, candidato. Vamos agora ouvir a candidata Tereza da Silva Soares, da dupla 62. Candidata, a senhora tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eleitoras e eleitores, 124 bilhões nós temos, o dinheiro é nosso. Tá? Mas, para isso, a gente precisa atuar no fortalecimento da governança, na gestão baseada em risco, nos controles internos, na transparência, na recuperação urgente das dívidas junto às patrocinadoras, quer seja por acordo de níveis, condenações solidárias, CIAs, acordos de leniência, MNRE. Agora, sim, olha, vota na dupla 62, Có e Tereza, unir pela Petros. Nós sobrevivemos a um Covid, agora a gente tem que sobreviver a essa situação instalada aí com o PED. Vota na gente aí, viu? Estamos confiantes. Muito obrigada, candidata. E para encerrar o nosso debate, agora é a vez do senhor Carlos Alberto Siqueira Gomes, da dupla 61, fazer as suas considerações finais. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Bem, pessoal, quero agradecer também a oportunidade de estarmos aqui, de todos estarmos conversando sobre os problemas da Petros. Somos 133 mil participantes, 53 mil ativos, 80 mil assistidos em diversos planos, mais de 39 planos, mais de 120 bilhões de recursos.
temos vários ativos em risco que a gente precisa dar muita atenção, os ativos ilíquidos, os investimentos de Ingrepar, de Mesa, Litel, uma série de fundos de baixa performance, né? Então, precisamos que os nossos participantes entendam, e ofereço aqui o meu nome e o da Sandra, com independência, e isso não significa que nós não possamos negociar de maneira adequada e com muita competência técnica e com muita transparência. Então, ofereço o nosso nome para vocês, com nossa experiência de mais de 30 anos de Petrobras e nossa capacidade técnica que nós demonstramos ao longo da nossa vida profissional na companhia. Obrigado. Muito obrigada, candidato. Chegamos ao fim do nosso debate com os candidatos ao Conselho Deliberativo. Em nome da Petros, agradeço a participação de todos os candidatos e espero que a exposição das suas ideias e propostas ajudem nossos participantes a tomarem suas decisões. Lembramos, mais uma vez, que votar é muito importante. É um direito seu e fundamental para o futuro da Petros. A votação será entre os dias 25 de setembro e 9 de outubro. Votar é muito fácil. Basta acessar o aplicativo Petros ou a área do participante no portal Petros. Também é possível votar pelo telefone. Muito obrigada!